Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez para falar de um tema muito esperado. Na quarta-feira passada eu estive aqui falando para vocês sobre o uso do paracetamol, trouxe artigos científicos para poder mostrar para vocês o embasamento e também a minha opinião em relação ao uso do paracetamol. E hoje nós estaremos aqui junto com o Thomas Andi para que ele possa dar a visão dele como naturopata, como uma pessoa que cuida da saúde de forma integral, para que ele possa dar a visão dele de que forma a gente consegue ajudar as pessoas que usaram ou que sofrem aí com alguma doença do fígado, em decorrência, seja ela de contaminação, seja ela de uso de medicamento de forma inadequada. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, de novo, sobre o uso do paracetamol, tá? Quem não assistiu a aula da semana passada, vale a pena, porque eu trouxe bastante artigos científicos, artigos na literatura médica em relação a esse assunto, então foi possível vocês tirarem as conclusões de vocês quanto a esse tema, né? O Thomas já entrou, ele já me pediu para participar. Estou só aguardando aqui. Alguma coisa deve ter acontecido. Eu vou te chamar, Thomas. Não, já foi. Não está entrando. Não estou conseguindo deixar o Thomas entrar. Já aceitei algumas vezes aqui. Ah, agora foi. Olá, Boa noite, tudo bom? O tudo bem, Ingrid? pessoal já Dessa estava com vez deu saudade certo. de você aqui no canal. Pessoal, olha, o Muito Thomas bem. entrou, veio aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos. Eu peço que vocês compartilhem aí a aula, que vai ser muito legal, tá? Podem mandar perguntas, que na medida do possível eu vou fazendo as perguntas para que a gente possa responder, tá? E compartilhem com as pessoas que vão se beneficiar com essas informações, tá? Sobre o paracetamol, sobre intoxicação hepática, sobre intoxicação do sistema nervoso central. E a nossa opinião e a nossa visão do ponto de vista científico será dada, e também o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que tiveram problemas com essas medicações, né? Porque eu falo essas medicações porque não é só o paracetamol que traz esse tipo de problema, a gente sabe muito bem disso, a gente vai poder falar um pouquinho aí nas entrelinhas sobre outras questões que também causam problemas no neurodesenvolvimento. Então, compartilhem para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações, de cuidar da vida, da saúde de forma natural, tá? E aproveitar que os conhecimentos que serão compartilhados com muito carinho para vocês. Obrigada, Thomas, mais uma vez por estar aqui comigo, por ter aceito o convite. Estou feliz e animada com a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Desculpa que eu não consegui participar a última segunda, mas não, a última foi terça, né? Quarta. Eu acho. Não, foi quarta. Não tem problema. Ou quarta, não consegui porque precisei levar minha esposa para fazer uma colonoscopia. E isso demorou mais tempo do que previsto. Infelizmente, eu não consegui participar. Faz parte da Mas vida. faz parte da vida. É importante que você toca o assunto de novo, porque realmente tem algumas informações por trás que são importantes. Sim. E aquele pronunciamento do Trump, da equipe, né, da parte do Ministério de Saúde, do Robert Kennedy, deu um eco muito grande, alertou muitas pessoas e mas eu acho muito importante que foi feito, né? Deu uma sacudiada boa, né? E vamos ver se isso reverba até para cá, né? E também para a Europa. Eu Sim. espero muito. E, Infelizmente, o Trump tem muitos adversários, todo canto, né? Todo que lado.
Uma coisa, E aí, vamos ver. o que eu acho de mais importante, eu até gostaria de falar para as pessoas, pena que ainda tem pouca gente aqui para ouvir isso, é que assim, gente, não importa quem está dando a mensagem, importa o teor da mensagem e o que de benefício a população terá com isso. Por que eu estou falando isso? Porque você, não sei se você viu, Thomas, que mulheres gestantes no TikTok fizeram um desafio de tomar paracetamol e ver o que, que ia acontecer com o bebê e falar que o bebê não ia ter autismo, não ia ter nenhum problema, e tiveram mulheres sendo internadas em insuficiência hepática. Olha que tristeza isso, gente. Não vamos politizar a informação. Vamos pegar o que é benéfico para a nossa saúde e vamos aplicar na nossa vida. Não importa quem esteja falando, se é de direita, se é de esquerda, isso não importa, gente. O que importa é a saúde da população, é a saúde do seu filho, é a sua própria saúde. Porque isso que aconteceu, assim, é vergonhoso e triste ao mesmo tempo. As mulheres tomando, É. gestantes, tomando paracetamol para provar que aquilo ali não vai fazer mal e a pessoa entrar em insuficiência hepática. Gente, pelo amor de Deus, aí a saúde tem que estar em cima de qualquer coisa, entendeu? Tem que estar por cima da política. O Trump, ele não é nenhum idiota, ele é um chefe de Estado. Se ele falou isso, independente dele ser de direita ou de esquerda, existe algo por trás. Ele tem uma equipe de cientistas que fazem pesquisas muito profundas e sabem muito mais coisa, até mesmo do que nós que conseguimos acessar os sites que são liberados para nós acessarmos. Então, eles sabem até o que não está dentro dos sites mais importantes. Antes mesmo das pesquisas serem divulgadas, eles já devem ter algum tipo de informação privilegiada. Então, não coloque a sua vida em risco porque você não gosta de A ou de B, de direita ou de esquerda. Não importa se é de direita ou de esquerda. Importa é a informação que está sendo passada e que pode ser capaz, sim, de salvar vidas ou, se não, de não causar mais problemas do neurodesenvolvimento ou falência hepática nessas gestantes. Gente, que só pode ter um neurônio a menos, alguma coisa deve estar intoxicada para poder botar em risco a própria vida, sabe? A vida do filho. Então, assim, eu fiquei muito triste com isso. E pior que essa repercussão, ela foi mais exacerbada até do que quando ele falou sobre espaçar as vacinas. Né? Eu esperava um Uhum. vulco muito maior em relação às vacinas e não aconteceu. Aconteceu mais com paracetamol, que é uma coisa que a gente já É. até sabe, que a gente nem usa paracetamol, assim, eu digo assim, a pediatria de forma geral, né? No Brasil, Uhum. a Uhum. gente usa muito pouco paracetamol. Tô falando de como médica convencional até, hein? Não tô falando nem de medicina integrativa. Tô falando da pediatria de Uhum. forma geral. Mas vamos ouvir Uhum. você, Thomas. O que que você acha disso tudo? Bom, sem politizar, mas só que fazer algumas reflexões. Primeiro, ah, toda a motivação chegou de Robert Kennedy. Robert Kennedy é da família Kennedy, e os Kennedys são democratas, em primeiro lugar, né? Mas, inclusive, Robert Kennedy era candidato à presidência, só que ele retirou depois da candidatura e apoiou o Trump, porque ele viu que com Trump ele consegue fazer mudanças no sistema, né, da saúde. Ele se dedicou completamente na saúde. E vocês podem ouvir, ele, quando ele fala, tem dificuldades, ele tem um dano nos cordas vocais, isso vem do Covid, né? Então, ele se prejudicou muito, né, com o tratamento durante a Covid. Mas, enfim, primeiro, claro, um dos vilões que foi apontado, o paracetamol. O paracetamol é altamente hepatóxico, né, ou hepatotóxico. Então, o que mais se prejudica quando você usa esse medicamento é o fígado. E alguém que está com problema no fígado, seja que for, se ele toma 3 por 3 dias a dosagem máxima
desse medicamento, ele pode ir a óbito. Em vários países, esse medicamento ele é taxa preta. E aqui você compra em qualquer quiosque. Então, já começa o absurdo, né, pelo órgão regulador que deveria, primeiro, limitar mais o uso desse medicamento, restringir, e não restringir ora pronobis e clorela e outras substâncias que fazem bem para a saúde. É uma palhaçada, francamente, desculpa. Eu abro o bico, porque eu estou aqui no Gogol quando eu estou vendo isso, porque eu perdi uma paciente por causa da intoxicação por Tilenol. Eu perdi uma. Ela estava com câncer de fígado, porque cada vez quando ela estava com dores da menstruação, ela tomava Tilenol. Ela exagerou. Qualquer dor de cabeça, depois ela tomou Tilenol. Quando depois as dores de cabeça se multiplicaram, devido ao dano que já se instalou no fígado, ela continuou tomando e ninguém alertou ela. Infelizmente, depois ela criou um câncer, não tinha mais como salvá-la. Então, na aula passada, que a gente ia fazer junto, eu falei com eles. Eu trabalhei até novembro do ano passado num hospital de câncer e de transplante de fígado e de rins em crianças. Sim. Né? O que eu falei, assim, a gente usa muito a Novalgina, de pirona, né? Sim. Aqui no Brasil é liberado, nos Estados Unidos não. Mas eu vi muitas crianças entrarem para fazer transplante hepático por hepatite fulminante pelo uso de paracetamol e nunca vi entrar uma criança por intoxicação hepática por dipirona. Tá? Então, assim, quando eles liberaram um estudo nos Estados Unidos, quando ele foi proibida a dipirona, também foi por um estudo equivocado. Tá? Não estou defendendo que as pessoas devem tomar dipirona à torta direita. Eu uso homeopatia e outras coisas para tratar febre, tá? Para evitar ao máximo antitérmico, analgésico, qualquer coisa desse tipo. Mas as pesquisas mostram que houve um equívoco na hora que eles liberaram o paracetamol e proibiram a dipirona. Tá? E quando eles estudaram o paracetamol para fazer essa liberação, o que eles fizeram? Em liberação em criança, tá? Estou falando de criança. Quando eles perceberam que o paracetamol causava lesão hepática nos adultos. Então, eles se limitaram a estudar se aquilo ali causaria alguma lesão hepática em crianças. Só que eles fizeram o quê? Primeiro que eles nunca avaliaram o neurodesenvolvimento e o efeito daquela droga no neurodesenvolvimento. Eles avaliaram a lesão hepática. Só que a grande maioria dos estudos, eles acompanharam as crianças só por 48 horas. O que não foi suficiente. Eles não fizeram um somatório de doses, não acompanharam. Porque geralmente a criança, quando tem febre, tem lá 3, 7 dias. Né? Então, essa criança que teve febre 7 dias e que a mãe deu paracetamol, certamente essa criança tem uma chance maior de intoxicação hepática e do sistema nervoso central. Né? Então, os estudos eles foram muito falhos nesse aspecto. A grande maioria dos estudos só avaliaram por 48 horas as crianças depois de uma dose de paracetamol e não avaliaram o neurodesenvolvimento. E esses estudos foram levados em consideração quando se liberou o paracetamol para uso em crianças, sendo que na bula do remédio está dizendo que não é para usar em gestantes e nem em crianças tão pequenas. Só que o que acontece? Eles viram que houve um aumento do número de autismo e começaram a investigar, né? E aí, quando começaram a investigar os problemas do neurodesenvolvimento, sim, descobriram que existe a possibilidade dessa droga causar um atraso do neurodesenvolvimento. Porém, gente, só dele causar um dano mitocondrial, porque ele causa isso, o metabólito do paracetamol ou do acetaminofén, que é como é chamado lá nos Estados Unidos, ele causa, é como se ele bloqueasse as funções mitocondriais. E isso já altera todo o metabolismo da gente. Baixa de energia, baixa de concentração. Quem não tem a mitocôndria funcionando adequadamente não tem a sua usina de energia.
o que gera energia no nosso corpo é a mitocôndria, né? Então, só isso. Foi um parênteses muito grande, né? É, ah, esse problema do paracetamol em relação ao o melhor, o mais potente filtro que nós temos no corpo, do fígado, é algo muito sério. Porque muitas pessoas se complicaram também quando se falava, quando você está com dengue, você não pode utilizar o aceto salicílico, você não pode tomar aspirina, então toma Tilenol. Só que as pessoas que estão com problema hepático se complicaram muito, né, tomando Tilenol. Tá mal contado. Agora, o que eles já apontaram, que está em jogo, ou estão querendo restringir o uso do alumínio e do mercúrio nos injetáveis. E esse é o ponto crucial da história. Quando você vê, ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre duas crianças da Suíça. Dois filhos de um casal que viraram autistas. Eles contaram, mostraram imagens, filmagens, isso na TV aberta na Suíça, como a criança era completamente normal, perfeito, tudo ok. E depois da vacinação, preciso dizer, me dou de dizer, virou não verbal. Não verbal. Não reage mais a sinais, não interage mais. Virou um caso forte, com autismo forte. O irmãozinho dela, que nasceu depois, estava normal até a vacina. E virou autista também. Ele, já com 1 ano, virou autista. Então, pode dizer o que quer. Pode dizer o que quer. São aquelas malditas picadas que, infelizmente, muita gente precisa defender para não perder a licença para trabalhar, e não, ou não pode falar mal, digamos, né? Ou ser neutro, mas é claro que é isso. Na minha idade, quando eu era criança, a gente recebeu. Eu tenho meu livrinho de vacinação. A gente recebeu, acho que, se não me engano, 8 vacinas. E hoje, o número explodindo. E aí eu volto a dizer, aquele ser indefeso, porque ele tem um sistema de defesa não desenvolvido, tão pequenininho, não consegue lidar com tantas toxinas no corpo. Não consegue. E aí se desenvolve o problema. O interessante é que eles falavam como solução o ácido folínico. O ácido folínico, então, está sendo prejudicado. Se sabe exatamente quando uma criança, um bebê recém-nascido, precisa de antibiótico, do antibiótico. É num certo prazo depois, se faz a picada, não tem escape, não tem escapatório. O risco de virar autista é muito grande. Agora, quando você vê o ácido folínico, o que causa falta de ácido folínico, vou ler aqui rapidinho. Dieta inadequada
má absorção intestinal, aumento das necessidades, isso durante a gravidez, a lactação, é crescimento rápido, isso pode diminuir o nível de ácido folínico. O uso de uso de anticonvulsivantes, medicamentos para o cancro, antibióticos. Olha lá. Lembra? Antibióticos está lá. E outro, o que interfere na sua absorção e metabolismo, condições médicas que aumentaram a perda do folato, como é também chamado, como anemias e hemolíticas crônicas e doenças de pele graves. Então, você pode ver, está lá. E agora, fazendo a suplementação do ácido folínico, é bem interessante, só que tem que ter uma avaliação médica para isso. Sim. A doutora Gabi Streit, que eu conheço, eu já fiz live com ela, ela mora no Texas e faz consultas, ela é especialista nisso. E ela faz uma avaliação específica para isso, com FRAC, né? Um método, é bem caro, mas aí ela faz essa avaliação para depois prescrever o ácido folínico. Agora tem uma verdadeira febre, né, das pessoas indo atrás do ácido folínico. Então, eu lá no hospital, como a gente trabalhava quando eu trabalhava com câncer, né, a gente prescrevia muito leucovorin, que é o folinato de cálcio, que é um metabólico, uma forma sintética do metilfolato, né, do ácido fólico, né, na forma de ácido folínico. E as doses que se fazem no hospital, elas são doses muito altas, porque é uma dose para limpar. Na verdade, assim, as crianças ficavam expostas ao metotrexate, que é um quimioterápico, por 24 horas. E o metotrexate, ele é tóxico. E principalmente, se você prolonga o tempo de exposição da criança a essa droga, ela se queima inteira. Todo o trato gastrointestinal é queimado. A gente chama de mucosite. Né? Então, para você tirar mais rapidamente essa droga do corpo da criança, a gente usa o folinato de cálcio, que é o ácido folínico, que é o leucovorin. Né? Numa dose muito alta, e a gente tem que ficar dosando o nível de metotrexate a cada 6 horas no sangue da criança, e se ele não descer numa proporção determinada, a gente tem que aumentar a dose do leucovorin. É um protocolo de retirada do quimioterápico de dentro do organismo. Né? Isso também deve ser feito com adultos, é porque a minha experiência em quimioterapia era com as crianças. Né? Então, a gente pode usar, não necessariamente o ácido folínico, mas a gente pode usar o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, do ácido folínico, seja lá a forma que a gente estiver querendo ofertar. A gente pode usar o metilfolato, ele é capaz de substituir o ácido folínico, não é? Eu não sei. Essa é a área médica. Eu, como naturopata, não uso, nem posso prescrever, né? Mas, pelo que eu vi, é possível sim. Agora, é sempre importante de ver até qual ponto que isso depois faz um efeito positivo. Pode ser que dá, e pode ser que não dá. Outro, leva um certo tempo para você perceber um efeito positivo em caso do tratamento do autismo. Sim. Mas, e não é dizer, não necessariamente... remediar... Desculpa. Eu peço desculpas. Não é todo autista que vai ter deficiência de ácido fólico.
né, do ácido folínico ou do metilfolato? A maioria tem, principalmente se tiver tomado antibiótico, feito todas essas coisas aí que você já bem leu e falou que reduz a absorção, reduz a quantidade de ácido fólico, porque ele funciona também como um detox do corpo, né? Tanto é Sim, que tirou o metotrexato, tira o metotrexato do corpo das crianças, do sangue, né? Então, sim. os autistas provavelmente têm essa deficiência. São todos os autistas que vão se beneficiar? Não, né? Mas aqueles que tiverem deficiência certamente terão benefício do uso do metilfolato. Tem uma pergunta ali perguntando se o metotrexate é o que reumatologista usa. Sim, alguns reumatologistas usam o metotrexate para doenças autoimunes, inclusive. Tá? É um quimioterápico que é usado também em outras especialidades, tá? Com efeitos colaterais também, só que como a dose é um pouco menor, né, do que o oncologista usa, o reumatologista usa uma dose menor. Um caso que eu queria contar é de uma criança que chegou ao meu consultório porque ele fazia um nistagmo horizontal. O que é um nistagmo horizontal? Não consigo fazer. Ele movimentava o olho horizontalmente com velocidade de vez em quando. Um bebê de 4 meses. Ele tomou a vacina na maternidade. Quando ele tomou a vacina na maternidade, ele passou muito mal, ficou todo empolado. Depois ele foi para o pediatra falou que não tinha nada a ver com a vacina. E aí ele tomou uma segunda vacina um tempo depois, e aí ele teve uma convulsão. Depois dessa convulsão, ele passou a ter esses nistagmos. É como se ele fizesse um nistagmo e fizesse umas crises de ausência muito rápidas. E essa mãe chegou no meu consultório porque queria ajuda em relação a isso, e ela tinha ido num neuro. E aí o neuro falou, neuropediatra, que era um absurdo, que não tinha nada a ver com a vacina, e se ela queria que o filho dela morresse de meningite, que ela não desse a vacina, como que pode? Você prefere que seu filho tenha isso no olho ou ele morra de meningite? Falou assim, para a pessoa ficar com medo, sabe, insegura, em vez de apoiar e de investigar minimamente o que estava E, acontecendo, se teria relação com a vacina ou não, ele não fez isso. E aí a mãe chegou muito desesperada no consultório pedindo ajuda para melhorar o quadro neurológico do bebê dela. É assim, é isso que a gente vê por olha, aí, sabe? É pois isso que é. ele fez. E profissionais que, assim, simplesmente ignoram o que a mãe está falando. Pois é. E, O em, Alberto tá em falando que eu relação, tô familiarizado com o que eu tô falando. em relação aos Convulsivantes, anticonvulsivantes. anticonvulsivantes, a gente tem excelentes resultados no tratamento do autismo e crianças que convulsionam muito, várias vezes durante o dia, após de dar o ouro coloidal. O ouro coloidal, a criança continuando tomando os medicamentos, mesmo usando o medicamento, convulsionava de vez em quando, mas depois ela parou completamente de convulsionar, de ter convulsões, e se desmamou o anticonvulsivo e pronto, não voltou. Muito bom. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí, porque a gente sabe, dentro das picadas tem alumínio em excesso, o timerosal, que é o mercúrio, e isso que eles estão querendo banir. Ainda bem, porque ninguém sabe para que isso está lá dentro. Né? Ninguém sabe. Se fala que é um conservante, né, o dimerosal. Mas como você injeta o segundo mais tóxico elemento da natureza no corpo para conservar? Então, a minha sugestão, se você opta para fazer a vacinação, primeiro, seleciona as vacinas. Não vacina coisa que não precisa. Seleciona aquilo que se sabe a longo termo, há muito tempo, que realmente pode dar um benefício.
Mas não faço o programa vacinal todo, não, porque o seu filhinho ele não está preparado para receber essa carga tóxica. Ele não tem a glutationa pronta, ele não fabrica a glutationa necessária, que é o antioxidante, fabricado no intestino, para enfrentar o agressor. Então, faça a seleção, se você realmente quer vacinar, faça a seleção daquilo que realmente precisa. Esse é o primeiro ponto. E o outro, da zeólita, antes, zeólita premium, meio grama misturado com leite, se é um bebê, e depois. E ainda aplica a pastinha no local onde foi feito a picada. Faz um cremezinho com água, coloca no local. Pelo menos, a zeólita vai sequestrar o alumínio que foi injetado, é uma parte do mercúrio. Mas tem que refletir muito bem o que fazer, porque não é algo que se reverte assim. Uma vez que o problema está instalado e essas toxinas passaram a membrana hematoencefálica, enfraqueceram a membrana, os problemas se complicam, os problemas são maiores, porque isso requer depois um maior cuidado o tempo todo. Igual que você tem uma proteção no seu cérebro, você está enfraquecendo essa proteção. Então, futuramente, todas as toxinas que entram naquele corpo vão fazer um efeito maior por causa desse enfraquecimento dessa proteção. Então, por isso essas crianças precisam depois de uma dieta de alimentos, deveriam ter uma dieta com alimentos que não inflamam, deveriam ter substâncias, tudo atóxicos, shampoos, creme dental, tudo atóxico. Porque, infelizmente, eles se intoxicam depois com facilidade. Agora, como reconstruir essa membrana hematoencefálica? Aí que está o ponto. Esse aí que a gente precisa estudar, que a gente precisa investigar, que a gente precisa dar um foco especial. Porque a partir do momento que nós conseguimos isso, o intestino a gente já sabe do leaky gut, no intestino, né, que é permeável, o silício faz isso, né, aí pode ser o silício monomérico da zeólita, então o silício faz isso. Agora, na parte do cérebro, isso é importante. Essa aí está na nossa lista, escrito bem grande. Como, primeiro, estudar de que consiste a membrana e o que dá apoio para a criação da membrana. A partir daí, acredito eu que tem como fazer algo bem, bem legal. Vou contar duas experiências minhas com pacientes, um com encefalopatia crônica não progressiva, uma menina que tinha convulsões. O que é encefalopatia crônica não progressiva, gente? É aquela criança que teve asfixia no parto e que tem paralisia cerebral, que não fala, que não anda, que, enfim, e que convulsiona muito, né? Então ela tinha epilepsia também. Então me procurou, convulsionava 18 vezes por dia. Você imagina, 18 vezes por dia a menina adolescente já. E aí foram duas abordagens que eu fiz. Duas não, foram mais, né? Na verdade, eu usei. A primeira abordagem que eu fiz, eu não sei se você conhece, Thomas, o Quantec Pro, um aparelho de medicina quântica alemão. Eu trabalho com ele também, que é o Quantec. Então, o primeiro tratamento que eu fiz foi o Quantec. No mesmo momento que eu comecei o Quantec, que é um aparelho de medicina quântica que emite frequência à distância, ela parou de convulsionar. Não convulsionou mais. Por que eu sei que o Quantec fez todo esse efeito? Porque eu fiz uma prescrição de suplementação, de homeopatia, de detox. Só que eles moram no interior. E, demorou muito para chegar. Demorou mais de uma semana para chegar a suplementação toda para ela. Eu consultei ela no ano passado, e aí esse ano ela acabou de fazer o retorno, uma nova consulta. E aí
ela, desde então, tudo bem, ela fez a suplementação, ela usou uma sinergia que chama saúde cognitiva, que eu criei. Depois eu vou falar sobre ela também. Eu queria ter te dado de presente, mas eu não tive oportunidade lá no congresso no segundo dia. No segundo dia eu levei para você, levei para Fernanda também, mas a gente nem conseguiu se encontrar direito. Então, o que que acontece? Com quanto é que ela parou de convulsionar? Ela passou a ter uma convulsão por dia. De 18, ela passou para uma. Depois que ela começou a usar a sinergia saúde cognitiva, que é uma sinergia de óleos essenciais para saúde cognitiva, né? Por isso o nome, a Sim, mãe conseguiu fazer o desmame dos antidepressivos, dos anticonvulsivantes. Ela convulsivos. conseguiu retirar os anticonvulsivantes. E aí, nessa consulta de retorno, agora, um ano depois do início desse tratamento, a mãe fala que tem dia que ela não convulsiona, e quando ela convulsiona é uma convulsão assim muito atípica e é muito raro de acontecer, e que ela começou a ficar mais alerta, para conseguir prestar mais atenção no que está sendo feito, na alimentação, que melhorou a qualidade de vida dela bastante, sabe? Isso é muito gratificante, né? Essa sinergia, ela atua estimulando e ao mesmo tempo estimulando levemente e acalmando a frequência das ondas cerebrais, botando a gente mais em teta, em beta, sabe? Então foi um conjunto Sim, de tratamentos que foi bastante eficaz. Essa menina ela recebeu o Quantec por 3 meses só, tá? E o resto do tempo ela ficou usando a sinergia e a vitamina D, vitamina K2 e várias outras, magnésio, uma prescrição grande também de homeopatia, né? A homeopatia ela também ajuda aí nos circuitos neuronais. sim, E sim. um outro caso foi com terapia neural. Um menino autista, ele tem dislexia, não conseguia ler. 10 anos de idade ele não conseguia ler e ele queria andar de bicicleta, ele não conseguia aprender a andar de bicicleta. No dia seguinte que a gente fez terapia neural venosa, eu injetei procaína venosa nele, diluída na dose certa, na quantidade certa para a idade dele. No dia seguinte, ele aprendeu a andar de bicicleta. Aí ele pediu para Olha, voltar no consultório para fazer novamente terapia neural. Aí ele voltou, acho que um mês depois ele retornou, a gente fez novamente e ele conseguiu pela primeira vez ler 20 páginas de um livro seguidas. Então a mãe estava assim, me mandou mensagem muito feliz porque tinha melhorado demais. Então assim, se vocês estão estudando essa conectividade cerebral, né? E no autismo, o que eu percebo é que o lado esquerdo ele para de se comunicar com o lado direito. Por isso a criança perde a noção, não sabe nada de metáfora, não tem noção de comportamento social, né? Então é por conta de falta dessa conexão de um hemisfério com o outro. Então, provavelmente, o quanto é que é capaz de restaurar um pouco dessas conexões ou diminuir a interferência ali, né? A zeólita com certeza diminui a interferência, porque você tira os metais tóxicos, você consegue produzir melhor os neurotransmissores. A aromaterapia também é capaz de melhorar essa conectividade cerebral e a terapia neural também é capaz, tá? De melhorar essa conectividade. Olha, isso daí é um mundo de estudo, é uma coisa que me encanta muito. Pode me chamar para estudar isso junto com vocês, porque eu vou realmente gostar de ter esse conhecimento, de conseguir entender exatamente, porque eu sei o que eu faço na prática, mas eu não sou pesquisadora, né? Então eu sim, não sei exatamente o que acontece dentro do cérebro quando a gente usa essas substâncias que eu citei. Eu só sei que os pacientes melhoram muito. Tem estudos, claro, né, para a gente poder usar, mas fisiologicamente, lá na molécula, na estrutura neuronal, na sinapse, eu não sei exatamente o que acontece. Só sei que acontece. eu acho que seria muito bom de trocar essas informações. Cássio, né, que faz os produtos, que tem um banco de dados gigantesco de frequências da Alemanha, ele que fabrica o ouro coloidal, e o ouro coloidal, você vê, né, o ouro tem uma condução estupenda, né, uma condução elétrica, uma resistência mínima.
Por isso você pode ver contatos onde você precisa de uma qualidade da transmissão de informações são dourados, são feitos em banho de ouro. E o ouro coloidal fez exatamente isso que você falou. Ele acalma a criança, ajuda muito para ter uma atenção melhor e a criança para de convulsionar. Então, quando nós utilizamos o ouro coloidal para pessoas que estão depressivos ou ansiosos, o que o ouro faz? Tem a ver também com o equilíbrio dos hemisférios. O ouro coloidal deixa as pessoas no agora. Você vive o agora. Quer dizer, você pensa menos no futuro, você fica menos ansioso e você se lamenta menos sobre o passado que você não consegue modificar. Então, você vive mais o momento, o agora. Essa é uma grande vantagem do ouro. O equilíbrio dos dois hemisférios, como você bem falou, é super fundamental, é super importante. O canhoto usa mais o lado direito. O lado direito é onde você tem as sensações. Você é o lado criativo. É o lado racional, é o lado esquerdo. Então, esse equilíbrio dos dois hemisférios é super importante para que essa comunicação aconteça, porque se de repente, você pode ver, uma criança com autismo talvez tenha menos sentimentos, né? Ela não se conecta mais a isso, ela fica estressada, né? Agitada, agressiva, quando não consegue algo, e o lado das sensações é praticamente apagado. Então, cada caso um caso, mas, enfim, é bem interessante. E quando nós recebemos esse tipo de informação que você falou, que você tem o olho, esse é essencial. É possível de colocar essa informação dessa substância, lendo ela, né? Digitalizando essa informação e depois potencializar ela e gravar na matéria. Isso é bem interessante quando se coloca, se consegue criar um banco de dados ou um blend, em inglês, né? Um conjunto, um composto de informações que depois é repassado para a matéria ou para a substância que você quer que faz algum efeito específico no corpo. A gente tem como colocar ele no Quantec e enviar a frequência também. Eu não sei se o Cássio tem o Quantec, eu não sei. Na época que eu conheci o Cássio, ele não tinha. Mas ele estava meio que quase que criando uma coisa semelhante ao Quantec, né? Mas a gente tem como, pela fotografia, colocar a frequência da sinergia no Quantec para que ele envie a frequência para a pessoa à distância. Né? Você quer falar alguma coisa? Tem mais pessoas que estão perguntando quais as vacinas que dão essas lixiviras. Eu sei que você não vai falar o nome da vacina, mas você pode falar o que está. O parte mundial é que o pessoal só procura no Google. O Alberto está pedindo para a gente falar quais as vacinas que podem dar problemas para as pessoas. Que as pessoas estão perguntando isso. Na verdade, sim, é complicado da gente falar sobre isso aqui, né? Bom, mas eu vou falar por mim, né? Eu tomo nenhuma, mas algo que é totalmente desnecessário. Você que é adulto, algo que é completamente desnecessário, que você só leva mais carga tóxica para seu corpo, é aquela picada contra a gripe. Esquece esse negócio. Pelo amor de Deus. Esse é a primeira. Depois, se você não viaja para certos lugares no país onde você tem um possível surto de alguma coisa, seja malária, hepatite,
Só toma se você realmente vai para aquele local onde você poderia ter contato com isso. Só que hoje, no bebê, você já dá hepatite, a vacina contra a hepatite. Eu acho um absurdo, desculpa. É um absurdo. Depois, agora tem menino que recebe vacina contra HPV. Não, não, francamente, ah, é um absurdo depois do outro. No princípio, as mais antigas, aquelas que a minha geração já tomou, elas são as mais aprovadas, as mais conhecidas. Se sabe dos efeitos colaterais possíveis, se sabe como essa substância funciona. Só que, infelizmente, esse composto ele foi adulterado. Eu não confio mais em nada hoje que é injetável. Você pode ver um injetável, um analgésico no dentista. Você não tem mais analgésico no dentista sem grafeno. Isso é grave, o grafeno não tem nada a ver para dentro do corpo. Alguma alma viva consegue me explicar a vantagem dessa substância no corpo físico? Não tem explicação. E aí você vê Andreas Noack, bioquímico alemão, durante o último evento lá do Treco, ele estudava essa substância profundamente. Quando ele viu que se encontrava dentro do injetável, ele falou: não, isso é impossível, isso não pode entrar no corpo, pelo amor de Deus. São microlâminas circulando na corrente sanguínea, cria lesões internas das artérias. Vai criar aneurismas, vai criar inflamações do miocárdio, etc. É o que a gente está vendo hoje. Ele fez uma palestra, ele foi a público e falou: eu tenho que alertar o mundo, não pode, isso aí não pode ter dentro do nosso corpo, não pode entrar no nosso corpo. Ele fez uma palestra e depois foi encontrado morto. Agora vem lá o pessoal: você é conspiracionista. Não, é um fato. Se vocês querem, então estudem. Não precisa estudar. É muito complicado, porque assim, eu sou pediatra. Eu sou obrigada pela Sociedade Brasileira de Pediatria a recomendar vacinação para as crianças. Eu não posso falar contra a vacinação aqui, entendeu? Então, Isso. assuntos determinados relacionados à vacinação, eu falo com os meus pacientes em consulta, entre quatro paredes, ao vivo. Eu não falo pelo WhatsApp. Eu não vou falar aqui, porque eu Claro que não. preciso continuar sendo médica. Eu preciso do meu CRM. Então, assim, a nossa obrigação, eu sou obrigada pelo CFM, pela Sociedade de Pediatria, a recomendar a vacinação, tá? Então, quem é meu paciente sabe qual é a minha orientação. E não dá pra gente ficar falando muito por aqui, senão daqui a pouco eu tenho a conta derrubada. Então, Isso. essas coisas a gente precisa, Penso- ou vocês precisam estudar, cada um individualmente correr atrás para ver o que pode ser feito, ou vocês precisam conversar comigo dentro da consulta médica, tá? Dentro da sala de consulta. Não pelo telefone, não pelo WhatsApp, mas na consulta. Tá bom, pessoal? Muito bem. Tem muita gente Vamos perguntando deixar muita bem coisa. claro. Isso, vamos deixar bem claro aí para a inteligência artificial aqui do Instagram. Pessoal, inteligência artificial, ouça bem. Quem falou isso sobre vacina sou eu, Thomas Zandi. Pode tirar meu CRM, porque não tenho, tá? Pode tirar. Não foi a doutora Ingrid, tá bom, inteligência artificial? Burra, desculpa. Então, fui eu, Thomas Zandi, que falou.
Vamos deixar isso bem claro. Se querem me atacar, pode, tira meu CRM, que está lá no céu, não sei aonde. Então, só para deixar bem claro. Mas cada um tem que fazer aquilo que ele se sente bem, ele apoia, não se deixa convencer por ninguém para fazer qualquer coisa. Faça aquilo que você acha certo, porque aí você apoia mentalmente aquilo que você está fazendo. Esse é fundamental. É fundamental. Eu falo muito isso com os pacientes. Lá no consultório, eu pergunto se eles querem ou não usar. E aí eu falo, eu vou apoiar vocês no que vocês decidirem. Eu não vou decidir nada por vocês. Se vocês decidirem por sim, eu vou ajudar vocês. Se vocês decidirem por não, eu vou dar graças a Deus e vou ajudar vocês. Mas olha só, outra coisa, não adianta mandar mensagem pro Alberto também perguntando de vacina, tá, pessoal? Não adianta, porque ele não vai responder, tá bom? O Alberto já tá recebendo mensagem ali perguntando. E não adianta, não é assim. Isso é feito numa consulta médica, tá bom? E aqui a gente só tá conversando sobre o paracetamol. Paracetamol foi pro beleléu. Parou de falar completamente disso, né? Mas, enfim, dá no mesmo. Vai intoxicar o sistema nervoso, sim. Pode trazer autismo, sim. Entendeu? As pessoas não são idiotas. Um chefe de Estado americano não vai falar algo sem um embasamento científico. Existe uma comunidade científica por trás dele. Ele não é médico, ele não é cientista. Ele é chefe de Estado. Então, se ele falou, é porque ele tem por trás dele uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos, gente. Não é de terceiro mundo, não, tá bom? É dos Estados Unidos. Ele tem informações privilegiadas. Então, mesmo que você não goste dele, pelo menos vai estudar o que ele falou, vai pesquisar sobre o que ele falou antes de ficar tomando paracetamol ou dando paracetamol para o seu filho e colocando em risco a sua saúde e a saúde do seu filho, tá bom? E não é só a saúde cerebral, é a saúde hepática também, tá? Isso. Depois eu queria conversar mais com você, Thomas, sobre o ouro coloidal. Qual é a diferença dele para prata? Só que a gente não pode muito falar disso sobre aqui, porque toda vez que eu falo disso, não fica gravada a minha parte. A gente tem que falar no privado sobre mais sobre isso. Agora, também. Sobre a vantagem do ouro sobre a prata. Ou se tem diferença e não é vantagem. Sim. Mas só um ponto. A gente está falando da ação antitérmica. Mas a doutora Ingrid pode explicar por que a temperatura aumenta no corpo? Qual o efeito da febre no corpo? A febre tem um efeito no corpo. A febre está atuando contra a inflamação. Claro, se o negócio está estourando, está chegando, beirando a 40, 41 graus, aí tem que fazer uma coisa. Mas, se você não tem nada em casa, você mora no interior sem nada, então, banho frio. Ou a receita antiga, que vem lá da minha terra, eu não sei se faz isso também aqui. Você pega meias, ensopa a meia com vinagre e vai colocando a meia no pé. E vai lá se deitando, cobrindo com toalhas. Você vai suar tanto, esse suor vai se livrar, você vai se livrar, vai matar o agressor. Uma vez que você suou, bom, vai ter que lavar tudo, porque está tudo molhado, mas você vai se sentir muito melhor. Agora, não é dando antitérmico o tempo todo, quando tem uma temperaturazinha de 38 graus, de 37, antitérmico. O corpo vai aprendendo naqueles episódios a se defender.
o seu sistema imunológico, ele vai criar anticorpos que ele, para a vida toda, depois vai utilizar quando vem o mesmo agressor, ou um daquela categoria, um daquele tipo, o corpo já está pronto a dizer, eu conheço você, eu já sei como eu acabei com você. Então, gente, não é assim que funciona. Tudo que acontece conosco acontece por alguma razão. E não é se entupindo de medicamento que você vai melhorar. Talvez você vai sentir menos calor, talvez menos dor de cabeça, tudo bem. Mas o processo não aconteceu de forma normal como deveria para se livrar do problema. E você, no futuro, talvez vai enfrentar o mesmo agressor de novo e vai sofrer de novo. O que acontece quando a gente tem febre, né? Eu vou dar uma orientação que eu faço até para os meus pacientes, as crianças principalmente, né? Adulto não é para ter febre. Se o adulto tem febre, aconteceu algo com esse adulto que fez ele infantilizar. Voltou lá na infância em alguma coisa que trouxe um gatilho mental para ele de algum sofrimento que ele passou na infância. Isso acontece, tá? Mas nas crianças, que é mais comum a gente ter febre, as nossas células, as células humanas, elas são programadas para aguentar uma temperatura um pouco mais alta, 40 graus, por exemplo. Já os vírus, principalmente os vírus, as infecções geralmente são virais, muito menos bacterianas, né? Tanto os vírus como as bactérias, eles não toleram altas temperaturas. Então, a célula bacteriana, ela se rompe em alta temperatura. Então, quando você deixa a febre agir, você está combatendo, você está evitando que essas bactérias consigam se proliferar, evitando que esse vírus consiga se replicar. Então, você está tratando a infecção de forma natural. Então, eu nunca, para as crianças, eu não peço nunca para tomarem banho frio. O que eu faço para as crianças que estão com febre e tem algum desconforto? A febre traz dor no corpo, traz dor muscular, traz desconforto. Então, você pode fazer um banho quentinho, colocar magnésio, pode até botar zeólita também, né? Mas eu uso, antes de conhecer tão bem a zeólita, eu usava magnésio PA. O sachê custa R$ 5 na farmácia. Coloca na banheirinha da criança um sachê, fica lá, ó, molhando a criancinha com a aguinha morninha, com magnésio, deixando aquelas toxinas, porque as bactérias vão morrendo, vão sendo liberadas toxinas na nossa corrente sanguínea, que ativam ainda mais o nosso sistema imune, né? Causando mais desconforto, mais prostração. Então, esse banho d'água quente, com sal, eu boto sal também na água, e magnésio, ajuda muito. O magnésio também baixa a temperatura, ajuda a... Não é que vai baixar a temperatura e a pessoa vai ficar sem febre, mas vai controlar aquela temperatura de uma forma que não vai ficar tão desconfortável para o organismo. E a homeopatia, um medicamento que eu uso para febre na homeopatia é ferro fosfórico. O ferro fosfórico ele tem essa função também. Ele vai manter a febre controlada ali, não vai passar muito do limite a ponto de trazer tanto desconforto e dor para o paciente, né? Mas ele também não vai cessar aquela febre. Vai manter a temperatura elevada de uma forma que não seja tão desconfortável para o corpo, tá? Como a bactéria libera toxinas, a gente pode lançar mão da zeólita, por exemplo, para poder ajudar a eliminar essas toxinas do organismo. E a zeólita não vai competir com o medicamento homeopático. Primeiro que o medicamento homeopático começa a função dele assim que você coloca na boca e começa a dissolver. Ele não é ingerido, tá? Então, e a zeólita, ela é ingerida. Então, ela vai ter uma atuação ali, liberando as toxinas, ajudando. O que eu faria? Eu usaria a zeólita por via oral, o magnésio transdérmico ali no banho com sal grosso, para tirar bastante as toxinas, e a homeopatia em cima da língua. É assim que eu trato os meus pacientes. Quando que meus pacientes tomam antitérmico? Nunca. Eles tomam analgésico se a febre gerar um desconforto tão grande, uma dor de cabeça, um mal-estar tão grande que a criança precisa usar um analgésico para melhorar, e aí usa a Novalgina. Tá? Mas antes de usar a Novalgina, raramente usa, porque tem tantas coisas que a gente pode fazer antes que é difícil dessa criança usar a Novalgina. Tá? Então, a gente não trata a febre, a gente trata o desconforto que ela possa causar. Tá? E a gente tenta usar as formas mais naturais possíveis para evitar que chegue ao desconforto e para que você consiga manter a febre dessa criança. Meu filho mesmo, semana passada, teve uma gastroenterite
A minha família toda teve gastroenterite. E aí eu tenho até que fazer uma live sobre isso. O que eu fiz nas gastroenterites aqui de casa, né? Mas ele teve febre, ele ficou 24 horas com febre. No dia seguinte acabou. Não teve mais nada. Mas se eu tivesse dado remédio para passar a febre, talvez isso tivesse se prolongado, o adoecimento e até mesmo o retorno da febre tivesse se prolongado. Então eu fiquei ali do lado dele, dando todo o suporte. Banho de magnésio, porque no consultório eu tenho uma banheira de ozônio. Então eu levo magnésio, levo sal, tomo zeólita também e vida que segue, entendeu? Durou pouco tempo o quadro dele. Mas é isso, eu vou falar fazendo uma outra aula falando sobre gastroenterite. Se Thomas quiser participar também, já fica o convite, tá? Mas, gente, vamos parar de medicar tudo, parar de ter medo de febre. Ah, convulsão, porque isso é uma outra conversa. Eu tive convulsão febril. E tô aqui, ó. Não sou autista, não tenho epilepsia, mas eu tive 2 convulsões febris na infância, tá? O que faz a criança convulsionar? Não é a alta temperatura, é uma subida rápida da temperatura. E isso o antitérmico não vai resolver, tá? Não deu tempo do antitérmico fazer efeito e a temperatura vai continuar subindo e a criança, se tiver que convulsionar, vai convulsionar, tá? Isso é uma imaturidade do sistema nervoso da criança. E aí, se você der um paracetamol, então, aí que a criança vai convulsionar mesmo, com vontade. Não é, Thomas? Isso. Então, o banho que você falou com cloreto e magnésio é excelente. Cloreto e magnésio é sal enriquecido com magnésio. Já tem o sal dentro do cloreto e magnésio. Você, inclusive, pode fazer mistura no banho com zeólita. A zeólita não compete com cloreto e magnésio. No contrário. O que Ela o cloreto e magnésio, magnésio né? faz? O magnésio vai fazer o quê? Vai oxigenar o corpo e, além disso, é altamente alcalino. E aí você vê também a ação da zeólita no corpo, também do magnésio, contra o vírus não aguenta a alcalinidade. Ele não gosta do quê? Temperatura e alcalinidade. Seja ciente que cada tosse que você tem, cada resfriado que você tem, é um vírus. A sua vida toda, o corpo depois vai se lembrar daquele vírus, ele não volta mais. Pode ser que alguém outro a seu redor vai pegar, mas você não pega mais esse, porque você criou os anticorpos. Mas aí é importante que você dê a oportunidade para o seu corpo aprender a lidar com ele. Como você falou muito bem, deixa o corpo agir. Agora, claro, do banho frio que eu queria dizer é quando você está estourando com febre, perto de 41 graus e você não tem nada por perto, aí a última solução é essa, certo? Mas é isso. Se não, né, também vinagre na meia, Esse eu não cama, conhecia. cobrir. Nossa, é rápido, é muito rápido, Eu vou muito começar a bom. usar o vinagre. Receita antiguíssima lá da Europa. Vem lá da Suíça, essa receita do vinagre no pé. E aí tem o vinagre de Isso. maçã. Qual é o vinagre? Tem um vinagre especial? Qualquer vinagre. Qual que é vinagre? Normalmente lá se usa muito vinagre de maçã. Ou vinagre do vinho, né? De vinho. Então, coloca a meia, vai cheirar um pouco, né? Sim. Deixa ela bem molhada, coloca no pé, se deita na cama, você vai ver. É rápido. Vai sofrer algum tempo, alguns minutos, vai começar a suar, mas depois, quando você passou por isso, venceu. Você venceu a guerra. Ótimo. Maravilha. Adorei, Thomas. Aprendi, viu, gente? Aprendi que essa do vinagre eu não sabia, não. Vou começar a colocar isso aqui para os meus pacientes e para os meus filhos também. Hoje em dia, só o meu mais novo. A minha filha tem 12 anos, então ela já praticamente não tem mais febre. Mas o de 9 ainda tem uma febre ou outra. Então, se tiver febre, tomara que não tenha, mas se tiver, com certeza eu vou botar o vinagre e depois eu te conto como que foi. E você também pode colocar, no caso, né? Você coloca a meia, você deixa ela bem molhada com vinagre e depois você pega um saco plástico, você fecha o saco plástico, aí não cheira e fica mantendo dentro, sabe? O pé dentro. Ótimo, Você não vai maravilha. sujar a cama nem nada, né? Não vai ficar tudo fedendo a vinagre, né?
Muito bom. Thomas, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, me dando essa oportunidade de compartilhar conhecimento, os seus conhecimentos. Obrigada, adorei. E vamos ver esse negócio aí desses estudos. Eu gosto de saber dessas coisas. Estou doida para Sim, saber dessas novidades sim, aí, sim. dos Sim, com neurônios. certeza vai vir muita coisa boa. O Cássio, ele é incessante. Vem muita coisa boa lá pelo futuro, mas é importante. Eu acho até que seria muito legal, se você quiser, o contato de Gabriela Hart, de, doutora Gabri, lá do Texas, de repente você fazer uma live com ela, você e ela, em relação ao autismo, eu acho que seria algo bem legal, Ó, vou adorar. né? Você pode falar com ela. Se eu falo, com certeza ela vai topar. Oba! Ela é também está muito desempenhada, né, para procurar soluções. Como você também, eu acredito que só pode sair coisa boa de Que vocês bom. duas. Vou ficar feliz. Aham. Vou ficar feliz. Nos dá presente, que nós faremos uma live com certeza. Muito Muito obrigada, bem. Thomas. Tem uma pergunta. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui. Sim. Parabéns. Como usar a saúde cognitiva? A sinergia saúde cognitiva você pinga na palma da mão, espalha e inala. Ou eu peço para usar em pontos de acupuntura. Por exemplo, aqui no pulso nós temos alguns pontos que são relacionados, que são o triângulo da calma. Aqui, aqui e aqui. Então eu peço para pingar no pulso e espalhar no pulso. Pode passar nas têmporas, pode passar na nuca, tá? Mas em crianças, geralmente, eu peço para usar por inalação. E como toda óleo essencial, o ideal é que a gente faça pausas. Use 3 semanas, pare uma. Use 3 semanas, pare uma. Não usa direto, porque acaba diminuindo o efeito dele, tá? Então, é usar a cada 3 semanas dessa forma, inalando, passa no pulso, tá? Mas no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos lá ensinando como faz a utilização. Inclusive, esses pontos aqui no pulso são muito bons para acalmar o espírito. Se você tem dificuldade para dormir, você pode tentar, você fecha aqui a circulação sanguínea, apertando o pulso, fecha, forte, conta até 10 em cada lado. E, em muitos dos casos, a pessoa depois consegue relaxar e dormir. Um Muito outro bom. ponto também, pessoas que não conseguem fazer meditação ou que têm a mente ativa demais, que fica naquele loop. Bom, tem gente que realmente precisa acordar ou fica em pé, escreve tudo que está na sua mente, coloca num papel, esvazia sua mente, depois você vai conseguir dormir. Mas também pode soltar a língua, deixa a língua solto no meio da boca, sem ela tocar em nenhum lugar, porque você vai se concentrar nisso, você vai desviar a sua atenção. Isso é um outro ponto, ou coloca a ponta da língua no céu da boca, né? Com a boca aberta, isso ajuda também. Então, são algumas dicasinhas para as pessoas, porque eu sei que muita gente nesses momentos, nesses dias, estão altamente agitados, né? A Sim. gente, principalmente ainda quando tem troca de lua, as coisas acontecem, né? Os Mas, vermes saem e as pessoas pioram. Agrava pois é, mental. pois é. Muito obrigada, Thomas. Muito obrigada pela parceria aí de sempre, tá? Obrigado, Digael, pela oportunidade e a vida que segue. Isso aí. E tudo de bom para sua esposa também. Um abraço para ela. Peça desculpas por eu tomar o seu tempo de estar Não, junto com não, ela, estou à tá? E disposição para agradeça. isso, é normal. Um abraço para seu marido também, o Alberto, que faz um trabalho bom, né? De lado. Obrigada, obrigada. Eu vou ficar esperando o contato da doutora Gabi. Ó, beijo, pessoal. Espero que Ok. vocês tenham gostado. Quarta-feira tem mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.